Olá, para você que acompanha a programação da TV Comunitária de Brasília, está começando agora mais uma edição do programa TV Bancários. Dessa vez você confere a entrevista com as professoras Lucilene Costa e Silva e Letícia Vieira sobre temas relacionados à consciência negra. Reportagem de Rosane Alves. Estamos aqui para conversar com Letícia Montandon, da Secretaria de Raça e Sexualidade do Simpro-DF, e com a professora Lucilene Costa. Nós vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra, referendado em todo o país no dia 20 de novembro. Tudo bem? Bom dia. Letícia, como é que está essa questão da consciência negra e, né, das questões sociais para a secretaria que você dirige aqui no Simpro? Então, é realmente um desafio, né, a nossa secretaria tratar desses dois assuntos, né, nesses dois aspectos. E agora, com relação à consciência negra, né, nós temos um projeto, a nossa secretaria desenvolve diversos projetos, né? Um deles é o Abraço Negro, que a gente iniciou em março, e a ideia é de que a escola ela promova uma educação antirracista ao longo do ano. E para isso, o Sindicato dos Professores, ele tem essa proposta de subsidiar as escolas, auxiliando com material, com palestrantes, né? E, enfim, acompanhando essa escola para que ela possa realizar essa educação antirracista não só no dia da consciência negra, mas ao longo do ano. Esse é o nosso objetivo com relação a esse projeto que é chamado Abraço Negro, né? A gente entrega essa pasta para o professor, né? Aí o professor, aqui dentro dessa pasta, tem várias dicas de trabalho pedagógico, né? Por exemplo, trabalhar o gênero literário notícia, tem biografias, referências bibliográficas, jogos, enfim, tem uma série de atividades, músicas, filmes, interpretação de filmes, roteiros para poder trabalhar com o aluno. É uma sugestão, é um ponto de partida para aquela pessoa que às vezes está um pouco perdida com relação a essa proposta e deseja realizar, porque, enfim, né, isso é cumprir uma lei, né, a Lei 10.639, que a gente precisa realizar essa educação antirracista nas escolas, não só no Dia da Consciência Negra, mas ao longo do ano. E quando que começou esse projeto? Então, a iniciativa desse projeto, ela vem o início dele todo vem de um outro sindicato, né, vem do Sintego. Aí o Sintego ele realiza já há bastante tempo, eu acredito que desde 2000 e alguma coisa, 2003, por aí, que eles vêm realizando essa proposta do Abraço Negro. E ela foi tomando uma proporção tão grande que ela entrou dentro da política da CNTE, que é a nossa confederação. Então nós realizamos o Abraço Negro, eu acredito que desde 2015 que nós estamos realizando o Abraço Negro. Agora a proposta de subsidiar com material, ela já é esse ano que a gente já tem esse trabalho com a pasta e tudo mais. Então, assim, a gente percebeu que com esse vínculo de material pedagógico, o interesse das escolas aumentou. Qual o número de escolas envolvidas nesse projeto até hoje? Então, quando nós lançamos foi dia 17 de maio, eu falei março, né? Quando nós lançamos o Abraço Negro, dia 17 de maio, nós fechamos aqui foi com em torno de 50 escolas que entraram conosco nesse projeto, né? Mas a gente sabe que outros professores, né, eles realizam essa educação antirracista. O que a gente tem dentro do projeto foram esses professores, em torno de 50, 60 escolas que estão engajadas conosco. E esses professores já retornam para vocês alguma resposta, algum questionamento? Como é que está isso? Vocês estão acompanhando isso? Sim. Então, o retorno que a gente tem, primeiro a gente acompanha ao longo do processo, né? Então, algumas escolas elas já nos chamam com relação a levar os palestrantes, nós acompanhamos os palestrantes, nós mostramos essa política, né? Essa política de uma educação antirracista do sindicato, que é uma proposta para levar para essas escolas, e a gente vai acompanhando os palestrantes, e no final, o que acontece? O Abraço Negro ele tem a culminância, que é no dia 23 agora, vai ser realizado aqui na sede do Simpro,
pela manhã com turmas de educação infantil, escolas classe, e pela tarde com turmas de CEF e centro de ensino médio. Então a gente vai, nesse momento, no dia 23, observar todo o trabalho que foi feito. É esse o retorno que a gente tem, que é onde os alunos e professores vão nos mostrar, fazer uma exposição do que realizou, se teve poesia, se construíram materiais, o que foi feito ao longo desse ano. É esse o retorno que a gente espera. E como é que faz para uma escola que está interessada nesse projeto participar desse projeto? Então, o projeto agora, como ele está sendo finalizado agora, no ano que vem a gente vai iniciar novamente, né? Provavelmente no período de maio, março, por aí, vai haver novamente uma reunião, a gente faz um chamamento nos nossos sites, nas nossas mídias, para que as escolas interessadas possam vir conhecer esse projeto. E aqui a gente dá todos os detalhes, explica. Então, qualquer escola que pode participar, a gente não limita número de participantes. E como é ao longo do ano, vai iniciar agora, a próxima etapa do Abraço Negro vai ser no ano de 2019, né, que a gente espera ampliar esse número, né, que seja mais escolas. E para fazer essas palestras, quais são as pessoas que participam? São os próprios professores, diretores do Simpro? Quem são essas pessoas? E a gente acompanha pessoas que nós convidamos da própria rede, pessoas do movimento negro. Então, assim, são já pessoas que estão militando conosco nesse intuito, né, de uma educação antirracista, como, por exemplo, a Lucilene. Ela é uma professora da Secretaria de Educação, que agora está aposentada, né, e ela faz esse trabalho conosco, ela é a nossa parceira, né, tanto dentro dos seminários, que a gente a gente também realiza seminários, um seminário por ano, dentro dessa proposta de educação antirracista, e a Lucilene, por exemplo, foi uma das nossas palestrantes, né, então ela é uma pessoa que nos acompanha. Então, qual é o espaço da escola nessas questões relacionadas com a questão racial? Bem, primeiro a gente precisa falar que trata-se de uma política curricular, né, e que faz parte do conjunto de políticas maiores, de um conjunto de políticas assim muito mais amplas, com o sentido de promover a equidade racial entre negros e brancos. A gente não pode fugir porque a ideia principal é essa. E as escolas, elas fazem parte da possibilidade de, com um trabalho voltado para a construção do respeito, da valorização da cultura, da população negra, contribuir para essa equidade racial. A gente não pode pensar num espaço como a escola, que é um espaço político, não político partidário, mas é um espaço político, é um espaço de formação, e toda formação ela é política. Pensar que esse espaço ainda possa ser reprodutor de desigualdades de racismo. Então, o 20 de novembro, ele é legalmente amparado pela Lei de Diretrizes e Bases, ele é o artigo 79B da Lei de Diretrizes e Bases, assim como a Lei 10.639, que modificou o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases, e que torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira na educação. Então, é uma política curricular. E a escola tem um papel fundamental nisso aí, com todos os seus desafios. E qual seria, então, o objetivo dessa lei que você citou agora, a Lei 10.639, né? Parte de um projeto nacional, parte de um projeto de governo para valorizar a população negra, né? No meu caso, que eu sempre trabalhei com os anos iniciais, a proposta é promover a construção de uma identidade negra positiva. Pensar o espaço da escola onde uma criança negra se sinta respeitada, onde ela construa a sua subjetividade de uma maneira positiva, onde ela consiga ter os seus direitos de aprendizagens cumpridos, onde ela faça parte do pensar pedagógico da escola, né? E que ela possa conhecer, por exemplo, a sua história como criança negra e valorizar isso e ter orgulho disso. Não como que acontece hoje, quando a gente pensa, por exemplo,
e essa fala não é minha, tá? Outros que vieram antes trouxeram essa fala e a gente aproveita e leva para a escola. Uma criança branca no espaço escolar, ela pode falar dos ancestrais dela, que foram os grandes conquistadores, né, os grandes navegadores, e uma criança negra. O que ela teria para saber da história dela? Que os antepassados foram escravizados, né? Que sofreram castigos, que viveram submetidos a uma situação de desumanidade. Será que uma criança dessa tem algo de bom para lembrar, se ela lembrar só disso? Isso é parte da história, precisa ser falado, precisa ser debatido, precisa ser, eu acho que precisa ser até resgatada. A palavra não é resgatada, é quando o Estado se compromete não é um termo bonito, eu quero até voltar nesse termo depois, se eu puder, mas assim, quando o Estado se compromete afirmativas, não. Faz parte das ações afirmativas, mas o Estado, ele tanto resgata através da história, como entende que aquilo ali foi uma perda tão grande que cabe ao Estado reparar isso. Uma ação reparatória. Não é o caso do currículo. No currículo é uma ação de valorização, né? Para a criança entender que no Brasil, através dessa lei, através do artigo 26A, né? Ela compreendeu uma história dos afro-brasileiros no Brasil e que foi uma história de luta. Foi uma história bonita. Os africanos que foram trazidos, torna a dizer, eles não vieram, eles foram trazidos. Você vai, quando você pega a sua mala e vai, eles foram trazidos e aqui foram escravizados. Mas a gente não vai lembrar, temos que lembrar da escravidão. Socialmente, economicamente, mas culturalmente, a nossa cultura cotidiana é uma cultura que a África está muito presente. E isso é negado no currículo. Então, a Lei 10.639, ela vem também com esse objetivo, de fazer um resgate e transferir para o currículo oficial da educação básica. Você fica agora com o quadro Direto da Redação e a gente se encontra de novo depois do intervalo. E começam agora as notícias do Sindicato dos Bancários de Brasília no Direto da Redação. Flávio Dino decreta liberdade de opinião e pensamento nas escolas do Maranhão. Com medida provisória do saneamento, só terá água e esgoto quem puder pagar. Contraficute entrega proposta ao Banco do Brasil e participa de reunião na CACI. Vem aí o segundo torneio de xadrez de integração do sindicato. Inscreva-se. Dia 19 começa a nova turma de CPA 10 e 20. Faça sua inscrição. Copa dos Bancários de Futebol Society encerra a primeira fase e entra nas oitavas de final. Centrais anunciam atos e propostas para barrar a reforma da Previdência. Reforma trabalhista reduziu o trabalho decente e ampliou empregos precários. Brasil perde Raimunda Gomes da Silva, quebradeira de coco e doutora honoris causa. Itaú já está com proposta de renovação do PCR. Após 20 anos de produção, o juiz manda despejar famílias do acampamento Quilombo Campo Grande. Trabalho escravo vai aumentar com o fim do Ministério do Trabalho. Equipes da OEA percorrem o Brasil de olho em violações de direitos humanos. Nota de repúdio da CUT contra o fim do Ministério do Trabalho. Bolsonaro desconhece como se faz pesquisa sobre desemprego, diz Diese. Visando ampliação, o primeiro Congresso de Tecnologia do Sindicato é adiado. Essas e outras notícias você confere na íntegra no portal bancariosdf.com.br. Até semana que vem. Chapuri, uma revista autoastral voltada para a promoção da qualidade de vida e da defesa de direitos. Vale a pena conferir e assinar. www.chapuri.info. Além do programa TV Bancários, que é transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 14h30 na TV comunitária, você também pode assistir às reprises do nosso programa. Confira os dias: domingo, às 16h30, segunda, às 13 horas, terça, às 23 horas, quarta, às 13 horas, quinta, às 18 horas, sexta, às 22h30 e sábado, ao meio-dia. E no portal do sindicato você pode assistir outros programas clicando na aba TV Bancários.
Estamos de volta com o programa TV Bancários e antes de conferir o restante da entrevista com as professoras Lucilene Costa e Silva e Letícia Vieira sobre temas relacionados à consciência negra, você fica agora com as dicas culturais na Agenda Cultural do Sindicato. Agora é a hora da Agenda Cultural, uma realização do Sindicato dos Bancários de Brasília com V4 Cultural. Confira os destaques da semana. E neste sábado, dia 17, tem o espetáculo Bendita Dica na Biblioteca do Cruzeiro. A Cia Burlesca apresenta o espetáculo baseado na vida de Benedita Cipriano Gomes, poderosa líder comunitária que viveu em Lagolândia, Goiás. Logo após, tem bate-papo com Valdete Rezende, escritora de 2 livros sobre a personagem da peça. Às 4 da tarde, com entrada franca e interpretação em Libras. Benedita Cipriano Gomes! CCBB recebe até o dia 30 de dezembro a exposição Cândido de Faria. A mostra reúne uma coletânea de 12 cartazes produzidos pelo artista para a companhia cinematográfica Patê. A galeria fica aberta de terça a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. Entrada franca. Neste final de semana tem a inauguração do Complexo Cultural de Samambaia. Samambaia agora vai contar com um espaço público multifuncional para manifestações culturais de várias linguagens. Sábado e domingo tem programação variada a partir das 10 da manhã com entrada franca. E domingo tem o 10º Sarau da Esquina em Candangolândia. A última edição do ano fechará o ciclo de saraus da Esquina Criativa, com oficinas, palestras, cineclube, poesias e show de dança e música, a partir das 4 da tarde com entrada franca. E estas foram nossas dicas da semana. Confira a programação completa no portal bancariosdf.com.br na aba Serviços. Até semana que vem. Tchau! Você fica agora então com a segunda parte da entrevista com as professoras Lucilene Costa e Silva e Letícia Vieira. E o que a gente repara, eu não sei como é que está agora na escola, que eu já saí de lá há muito tempo, mas assim, o que a gente repara é que fala-se muito da escravidão, mas fala-se pouco das pessoas que lutaram contra isso, tipo Zumbi dos Palmares. A gente é meio que folclore, né? Fica meio que no campo do folclore isso. E aí trazer isso para a cultura do dia a dia seria mais interessante, é isso. O meu trabalho, né, como professora, eu trabalhei durante 28 anos na Secretaria de Educação com os anos iniciais. E o meu trabalho com educação para as relações raciais, que me levou ao mestrado, em que eu estudei sobre políticas públicas e mais especialmente políticas públicas para a educação das relações raciais, ele veio através de uma busca de representações positivas na literatura infantil para as crianças, né? O que a gente tinha eram as literaturas da Europa, a história do Chapeuzinho Vermelho, a história enfim, aquelas histórias que a gente sabe que não foram construídas aqui. E nessa falta, eu comecei a ter dificuldades de me imaginar contando uma história para uma sala de aula em que a maioria das crianças eram negras. Eu trabalhei no Areal, né, minha vida inteira, durante 20 anos eu trabalhei lá, e há 20 anos atrás a população era composta mais ainda de crianças negras, inclusive com atraso escolar, né, uma defasagem de idade séria. Então, aquelas crianças elas precisavam se sentir assim, recebidas na escola. E para isso, a história, a literatura infantil, eu acredito plenamente que contribui bastante. E aí, quando eu ia trabalhar com as crianças, quando eu ia ler para elas, eu não tinha livros onde as crianças conseguissem se perceberem como personagens das histórias, né? Para você ter ideia, uma vez eu contei a história do Chapeuzinho Vermelho e eu tinha bonecas negras em casa. Olhe bem o que eu fiz. Peguei uma boneca negra e vesti de Chapeuzinho Vermelho, com a touquinha e tudo mais. Olha só, que falta, né? Porque eu não precisava disso, pegar uma história, né, da Europa e fazer uma mudança dessa. É a mesma coisa quando a gente vê as bonecas Barbies pintadas de negras e são chamadas de bonecas negras, quando não são. Né? O fenótipo negro é outra coisa, não cabe você simplesmente colorir um biotipo, não vale. E aí eu fiz isso. E aí foi a luz, mas como assim? Como a gente não tem história que fale de famílias negras, né? E assim, quando aparecia uma imagem de uma criança negra, era em situação de pobreza, era em situação de exclusão social, desconectada dos vínculos familiares, desconectada da escola, desconectada do brincar,
Então, assim, uma criança que aparecia simplesmente como uma criança pobre, muito pobre, situação como é que eu posso falar isso, assim, em situação de vulnerabilidade, né? Ao contrário das famílias brancas, tanto no livro didático, como nas literaturas infantis, elas aparecem jantando com a família, indo para a escola, dialogando com a professora. Então, assim, a literatura que eu procurei fosse uma literatura que também trouxesse isso. E nós encontramos. E encontramos lindamente. Não com a mesma quantidade ainda das literaturas que tratam somente das famílias brancas, né? A gente está falando de representações sociais. Não com a mesma quantidade, mas já melhorou muito, sabe? A gente já pode procurar que a gente encontra um livro que traga a representação da nossa criança na sala de aula. A gente já encontra, e com uma qualidade muito grande. Qualidade nas imagens, qualidade nos textos. Eu acho que embora a gente esteja num momento assim, muito de não saber como é que essa política vai ter continuidade, se vai ter ou se não vai ter, né? Se vai ter investimento, se ela vai ser ampliada, né? Se ela vai ser estudada para saber a partir de que pontos a gente vai continuar, não sabendo de nada disso, com todas essas dúvidas. Eu digo para você que a gente já pode, nós enquanto professores e professoras, a gente já tem um conjunto de obras que nos permite tanto estudar para a sala de aula, para o seu fazer pedagógico ali de todo dia, quanto um conjunto de literaturas infantis que nos permitem fazer um trabalho em sala de aula. Faço questão de dizer que não é pensar literatura infantil de forma utilitarista, não estou falando disso, porém a gente tem uma política pública de literatura infantil, então se está dentro da escola e você puder, e o professor, se o professor puder utilizá-la dentro do contexto pedagógico, perfeito, por que não, né? E a gente já tem aí alguns autores muito bons. Então a sementinha já está plantada, já não tem plantada. como, né? Letícia, eu vi aí que tem a Marielle nesse projeto que você falou aí do Abraço Negro, e a gente está aqui há 8 meses do assassinato da vereadora, né? E ainda não tem nenhuma resposta sobre o caso. Eu queria que você falasse um pouquinho. Sim. Então, dentro da proposta do Abraço Negro, a ideia é sempre a gente trazer uma personalidade, né? Então, esse ano nós estamos homenageando a Marielle e também é uma forma de não deixar que esqueçam o que aconteceu com ela, né? Uma forma também de cobrar, né, da sociedade por esse assassinato, né? Por essa mulher que eles julgavam estar num espaço que ela não deveria estar, que é por isso que Marielle foi morta, né? Vários políticos no Rio fazem diversas denúncias contra bandidos, né? Mas Marielle foi ela que foi assassinada, né? Então, assim, não tem como negar que isso foi proposital, né? Foi intencional. Então, no Abraço Negro nós temos essa característica, né? No próximo ano será outra personalidade, enfim, e assim por diante. E com relação a essa fase de incertezas, né, que nós estamos passando, o que a gente prevê é que nós teremos que estar engajados, né? Nós vamos ter que estar mais e mais engajados quando a gente, por exemplo, vê ameaças do tipo de regredir direitos, tirar, por exemplo, um Ministério dos Direitos Humanos, que é um guardião ali que faz essa segurança, né? Então, a gente fica realmente temerosos, né? Nós estamos realmente temerosos com relação ao que o que pode acontecer, porque o interessante é que geralmente a sociedade ela é um reflexo do que se propõe assim, de medidas governamentais, né? O que a gente observa, por exemplo, é que quanto mais o governo ele menospreza essas políticas, né? A sociedade reflete isso, parece que fica menos interessante buscar, parece que não é mais importante, né? Então, o que a gente percebe é isso, né? E infelizmente a gente sente um retrocesso com relação ao interesse na busca por uma educação antirracista. Então a gente
o nosso intuito, o nosso objetivo enquanto sindicato é que isso não aconteça, a gente vai continuar cobrando, porque não adianta nós termos uma lei, e leis sem orçamento, elas são leis mortas. Então a gente precisa de incentivo, o governo precisa garantir isso, né? Então essa é o que a gente percebe enquanto sindicato. Eu ainda acho assim, que o que a gente tem também que valorizar nesse momento, concordo plenamente. Olha, lei, política sem dinheiro, ela morre de inanição. Sem investimento, ela morre por inanição. Não precisa nem baixar um decreto dizendo que aquilo não existe. Não precisa. Mas em relação, por exemplo, à Lei 10.639, o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases, né, o artigo 79B, o trabalho que o sindicato faz, para mim, tem um valor muito grande, que é você ir na escola, mostrar que a legislação, que o trabalho, ele não é um trabalho de ativista, ele é um trabalho proposto dentro do currículo e que a nossa obrigação faz parte do nosso fazer enquanto professor e professora implementar a lei, sabe? Não é algo que está lá como os parâmetros curriculares, como um parâmetro, não, tem força de lei. Mas ainda precisamos ir às escolas, discutir a questão do racismo, discutir de que maneira o racismo impacta na vida das crianças, na construção das subjetividades e até no nível de proficiência delas. Em português e matemática, por exemplo, tem pesquisas que provam isso, que o racismo impacta na forma como as crianças aprendem. Porque a forma como elas se veem no mundo dentro da escola tem tudo a ver com a aprendizagem, não é isso? Então a questão da lei, embora o momento nos enche de dúvidas sobre a continuidade das políticas para a promoção da igualdade racial, eu fico feliz porque está legislado, está dentro de uma lei. Você está entendendo? A gente ainda pode ir às escolas dizendo, olha, está dentro da Lei de Diretrizes e Bases, que é a nossa lei maior. Então, estamos respaldadas. Embora a gente tenha que ir lá convencer os professores e professoras da importância desse trabalho, né? Então, esse elemento, né, do legislado, daquilo que está dizendo cumpra-se, para mim, nesse momento, ainda me acalenta. Eu acho que a gente ainda pode ir para o espaço, ainda lutar por isso, né, respaldadas. E é por isso que a gente luta bastante contra a lei da escola sem partido, que ela é uma forma de tentar, é uma tentativa de retroagir, né, de matar uma lei maior, né, que é a LDB, que trata da diversidade e tudo mais. Então, assim, é nossa luta manter esse debate, sustentar esse debate, lutando contra a escola sem partido, porque esse partido que eles colocaram no meio desse nome, desse PL, é um disfarce. Né? Já sentiram uma sociedade descontente com políticas partidárias, enfiaram o nome partido ali, porque aqui nenhum de nós que somos contra a escola sem partido, nós queremos escolas partidárias, nós queremos escolas livres, né, plurais, né, que possam que o aluno possa ter as diversidades de confronto de pensamentos. Ninguém aqui está querendo defender uma escola partidária, nem prosélica, jamais nós defenderíamos isso. Né? O que a gente defende é uma educação sem censura, uma educação onde que nenhum professor possa ter uma relação ali com seus alunos de desconfiança. E de desconfiança, né? Porque o que a escola sem partido promove é isso, né? É ter a comunidade de uma forma cruelmente ela ficar contra os professores, né? Vigiando, fiscalizando, ou seja, eu não confio naquele profissional que está ali com o meu filho. Então, assim, é um projeto que realmente é um retrocesso e vai atrapalhar, se passar, e a gente vai lutar muito contra, mas se passar, ele vai atrapalhar bastante essa luta por uma educação antirracista que só tenta fazer o quê? Promover uma sociedade mais harmoniosa, né, que possa ser livre do racismo, é isso que a lei promove, né? E a escola sem partido vai retroagir bastante essa ideia. E assim, uma escola harmoniosa, uma escola verdadeiramente democrática, né? E uma escola que tem o reconhecimento dos 300 anos de escravidão, 200 anos sem políticas públicas e reconhecimento, né? E como eu disse, assim,
é um problema social, não é um problema dos negros, é um problema dessa sociedade. E se é um problema dessa sociedade, como a homofobia, o machismo, é um problema da escola. A escola tem sim que não é nem abrir espaço, viu? É introduzir isso aí juntamente com todo o conteúdo que é acumulado aí, historicamente, que a gente tem que desenvolver esse conteúdo. É você trazer isso, não vai modificar, ninguém vai poder dizer que, que a escola deixou de ensinar, né, os conteúdos aí acumulados, para poder tratar da questão de raça, da questão de sexualidade, de gênero. Não, isso não existe. A escola faz isso de uma maneira muito interessante. E eu ainda gosto de dizer mais. A escola é lugar de ensinar a respeitar, sim. Entendeu? E quem aprende que existe diversidade, que existem diferenças e que a gente tem que respeitar as diferenças, não é tolerar. Eu não uso no meu vocabulário tolerar. Tolerar é terrível, né? Não dá, você pode tolerar num espaço, no outro você já não tolera. Então, assim, é você aprender a respeitar, aprender que as diferenças são bonitas, né? Aprender que um cabelo liso é lindo e um cabelo crespo também. Que uma pele clara é linda e uma pele escura também. Sabe que todos têm os mesmos direitos dentro das suas diferenças, né? E é função da escola ensinar isso também. É função da escola. A escola é uma micro-representação ali nas cidades de uma sociedade macro. Se há um problema grave numa sociedade macro, como a gente tem visto, os atos de racismos, é obrigação da escola trabalhar isso. Que bom. Gostei muito de falar com vocês. Eu quero agradecer aqui em nome dos sindicatos bancários o esclarecimento de vocês aqui e desejar muita sorte aí nessa luta daqui para frente. A gente agradece. E essa foi mais uma edição do programa TV Bancários aqui na TV Comunitária de Brasília. Para ter mais informações sobre o sindicato, acesse sempre o portal bancariosdaf.com.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!